Vamos lá. Provérbio 17, 17. Vou falar sobre amizade. O tema é sobre amizade. Mas eu quero começar aqui lendo o Provérbio 17, 17, que diz assim: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Dependendo da sua versão, também pode estar escrito assim: o amigo ama em todo tempo, e na desgraça se faz irmão. Dependendo da sua versão, ok? Também pode estar escrito assim. Mas aqui, na minha versão, o amigo, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão, né? É sobre amizade que nós vamos falar hoje, a palavra do reino, sobre que tipos de amizades que nós temos tido. São as suas amizades. Suas amizades que você tem tido, são amizades que te levam para perto de Deus ou ela te afasta de Deus? Quais são os tipos de amizades que você tem tido? Eu acabei de ler Provérbios 17, 17, que vai dizer que o amigo ama em todo tempo, né? O amigo ama em todo tempo, ama o amigo. E na angústia se faz irmão. Na angústia, né? O amigo ama em todo tempo e na angústia, nos momentos de tribulação, faz irmão, uma irmã, uma amiga, um amigo. E a pergunta ainda que vai ficar pelo ar é: quais são os tipos de amizades que você tem tido? Suas amizades te levam para perto de Deus ou te afastam de Deus? Eu sei, é uma pergunta retórica mesmo. É para fazer você pensar sobre quais são os tipos de amizades que você tem tido, né? As amizades que você tem tido. A gente vê que no dia do amigo, né, nós vemos que esse versículo de Provérbios 17, 17 é muito lido, não é verdade? No dia do amigo a gente vê compartilhando nas redes sociais, aí você já deve ter recebido essa passagem, né, de Provérbios 17, 17 no dia do amigo, no dia da amiga. Um dia em especial onde se comemora a amizade, né? Você já deve ter recebido isso. Esse versículo, esse capítulo 17, 17 de Provérbios, 17, capítulo 17, versículo 17 de Provérbios, você já deve ter recebido isso no dia do amigo, né? Uma data especial, um dia especial, ou de alguém querido que realmente tem um apreço por você. E você também deve ter enviado, não é verdade? Assim, um amigo ama em todo tempo, ama um amigo, e na angústia se faz irmão, né? A gente comemora isso, a gente celebra isso. Mas a pergunta do reino hoje é justamente essa, é uma pergunta fatídica. Nós vamos, ao longo de toda a ministração, te fazer essa pergunta, perguntando para você: qual é o tipo de amizade que você tem tido? Suas amizades te levam para perto de Deus ou elas te afastam de Deus? Não, porque tem amizade que realmente é um caso a se pensar. Tem amizades que realmente a gente tem que ver direitinho. Não é verdade? Ver direitinho. Porque tem muitas pessoas que têm perdido a sua vida por estar no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, por causa de amizades, né? Quem nunca ouviu aquela frase querida, né, de quem se mistura com porco, farelo come, né?
É uma frase clássica, sim. E tem aquela outra também que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Né? São frases típicas. Típicas. E quantas são, na realidade da vida, são hoje em dia, as pessoas que choram porque perderam entes queridos, mães, pais, irmãos, irmãs, famílias, amigos de infância que não estão mais aqui. Quantas são as pessoas que choram porque perderam entes queridos, pessoas que eram queridas, porque simplesmente estavam na hora errada, com a pessoa errada, no momento errado. Né? São as pessoas que pensam: poxa, mas ele era um menino trabalhador, era uma menina boa, era uma mulher guerreira, né? Era uma pessoa boa. Falei para ele, falei para ela não se enveredar por esses caminhos, por esses tipos de amizade. Eu avisei. Eu poderia aqui contar aquela historiazinha, né, do carro dos adolescentes que sai para ir para uma balada e a menina zomba, ou o menino, como você queira imaginar esse personagem, dessa história que zomba dos pais quando os pais dizem: vai com Deus, minha filha, vai com Deus, meu filho. E ele diz: só se Deus for no porta-mala do carro. E aí a gente conhece essa história. Eu não vou aqui me ater, porque muitas pessoas já conhecem essa história e sabem qual é o final trágico de uma amizade, de balada, a volta, como é que foi, o acidente, tudo, e simplesmente perderam as suas vidas. Mas há também aquelas histórias felizes que, graças a Deus, tiveram um livramento, de pessoas que hoje estão aqui para poder contar como Deus foi bom, como o Senhor a livrou. Hoje você também pode, se você também é uma dessas pessoas que está aqui ouvindo essa mensagem, que você passou por essa experiência e você está aqui para contar, porque você escapou, porque o Senhor foi misericordioso. Então, quantas são as pessoas que também escaparam, estão aqui, graças a Deus, e podem contar o quão pode ser perigoso certos tipos de amizades. Certos tipos de amizades que te levam a certos caminhos, né? E muitas das vezes esse caminho não tem volta. Poucos são aqueles que conseguem voltar. Mas a pergunta ainda que não quer calar, ela é essa. É uma pergunta fatídica. É mais ou menos aquilo que Jesus faz lá com Pedro, por 3 vezes perguntando, enfatizando a pergunta. A pergunta aqui ainda é a mesma, que é: qual é o tipo de amizade que você tem tido? As suas amizades têm te levado para perto de Deus ou elas têm te afastado de Deus? Eu quero ser rápido, rasteiro e objetivo. Então eu quero, deixe-me trazer para você uma referência de amizade. Eu quero trazer para você 2 situações de amizade que eu posso colocar nesse contexto de amizade. Né? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos, o evangelho que escreveu Marcos, capítulo 2.
Marcos capítulo 2. Vamos lá? Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos 2. Uma situação que aconteceu aqui, que já está aí como título, né? Marcos 2:4. Mas eu vou ler do início, porque eu gosto de falar o nome dele. Eu gosto, né? Eu amo falar o nome dele. Eu gosto de entronizar ele no meio disso tudo, porque tudo tem a ver com ele, é para ele. Ok? Que é Jesus, né? É Jesus. Tudo é para ele, por meio dele, em todas as coisas. Nele vem a salvação, é dele, é sobre ele que nós falamos. Ok? Então, ele tem que aparecer. Dias depois entrou Jesus, de novo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Ou seja, logo espalhou-se a notícia de que Jesus estava ali, em uma casa, naquele bairro, daquela cidade de Cafarnaum. Muito fluíram para lá. As pessoas correram para lá. E eram tantas pessoas junto à porta daquela casa onde Jesus estava que não se achava mais lugar. E ali Jesus anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, né? E não podendo esses homens se aproximar dele por causa da multidão, eles descobriram o telhado. Fizeram uma abertura, né? Fizeram uma abertura no telhado, sabe? Eles fizeram uma abertura e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ok? Aqui é uma situação que nós vemos de um paralítico do telhado. Vou chamar ele do paralítico do telhado. Onde esse paralítico do telhado teve, nessa ocasião, 4 amigos que os levaram até Jesus. Lembra que a pergunta da palavra, desde o início, ela está a ecoar a pergunta. E a pergunta é: quais são os tipos de amizades que você tem tido? Quais são os tipos de amizade que você tem, né, trago para dentro da sua vida? Suas amizades te levam para perto de Deus ou te afastam de Deus? Porque aqui nessa história, esse paralítico do telhado, na história vai dizer que ele teve 4 amigos, 4 pessoas que os levaram para perto de Jesus, para perto de Deus. Sabiam, a notícia correu que Jesus estava em Cafarnaum, numa certa cidade, numa certa casa, e segundo os estudiosos vão dizer que essa casa é de Pedro. E Jesus estava ali, a notícia correu, e esses 4 amigos então pegaram esse amigo que era paralítico e levaram até Jesus, levaram para perto de Jesus. Mas o texto vai dizer que chegando eles lá, eles enfrentaram dificuldades, porque não dava para entrar pela porta com o seu amigo paralítico. Mas em meio à dificuldade, eles se esforçaram, eles fizeram de tudo para que o seu amigo paralítico chegasse até Jesus. Então por isso eles arrancaram o telhado. E assim amarraram cordas e desceram seu amigo paralítico, fazendo com que o seu amigo paralítico chegasse até Jesus. Aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, fizeram de tudo para o seu amigo paralítico chegar até Jesus. Aqueles homens, aqueles amigos, eles fizeram de tudo para aproximar o seu amigo que era paralítico de Jesus.
Quais são os tipos de amizades que você tem tido? Suas amizades te levam para perto de Deus ou te afasta de Deus? E eu quero contar aqui uma segunda situação. Eu contei dessa história aqui, da situação do paralítico do telhado. Agora eu quero contar aqui uma outra situação. Vamos para João. João, capítulo 5. Evangelho que escreveu João, capítulo 5. É uma situação muito conhecida. Também é um paralítico, inclusive um paralítico muito conhecido. Um dos paralíticos mais conhecidos dos evangelhos, escritos pelo evangelho. E a segunda situação agora é o paralítico do tanque de Betesda. Né? O paralítico do tanque de Betesda. Começa dizendo assim no versículo 1: passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e subiu Jesus, mais uma vez, ele, o mestre, subiu para Jerusalém. Tem que estar no meio. Ele tem que estar no meio. Sem ele nada faz sentido. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Versículo 3. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos e coxos e paralíticos, esperando que se mover, ao mover das águas, por enquanto um anjo descia em certo tempo, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em um certo tempo, agitando-se o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E agora que entra o nosso segundo personagem principal, aqui do contexto dessa amizade. Que tipo de amizade que nós temos tido? Será que são pessoas que levam a gente para perto de Deus ou afastam a gente? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E atenta-te agora para a resposta que este paralítico dá. Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando o anjo vem, que me ponha na água quando o anjo vem e agita as águas. Ou seja, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me leve até lá. Eu não tenho ninguém. A pergunta ainda é a mesma. Qual é o tipo de amizade que você tem tido? As suas amizades te levam para perto de Deus ou elas te afastam de Deus? Porque enquanto o paralítico do telhado, ele tinha quatro amigos. O do tanque de Betesda não tinha ninguém. Sim, enquanto o paralítico do telhado tinha 4 amigos que fizeram de tudo para o aproximar de Jesus, que fizeram de tudo para levar o seu amigo paralítico até Jesus, a ponto de até mesmo arrancar o telhado da casa, já que não dava para entrar pela porta, nem pela janela, nem por um buraco nenhum, apenas pelo telhado. O paralítico do telhado tinha 4 amigos que na sua angústia se fizeram irmão.
O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. E mas enquanto o paralítico do tanque, o paralítico do telhado tinha 4 amigos, o paralítico do tanque de Betesda não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém que na sua angústia, sabe, que o amasse e na sua angústia se fizesse irmão. Ele não tinha ninguém. E olha que já havia 38 anos que ele estava ali nessa angústia. Enquanto do telhado tinha 4, este não tinha ninguém que o levasse para perto, que o levasse. Quais são os tipos de amizades que você tem tido? As suas amizades te levam para perto de Deus ou elas te afastam de Deus? É claro que o paralítico do tanque de Betesda, ele foi feliz. Ele foi feliz. Claro que ele foi feliz. Por quê? Porque quem estava ali diante dele era o próprio Deus. Era Jesus. A gente sabe que essa história teve um final feliz, porque a gente sabe o que Jesus fez com este homem. A gente sabe que ele foi muito feliz. Foi curado, foi restaurado. Foi amado. Não, o amigo ama em todo tempo e na angústia se faz irmão. Ele foi amado. A gente sabe disso. Por quê? Porque ele se deparou com o amor na frente dele. A gente sabe que ele foi feliz. Mas mesmo assim, dentro desse contexto, nos dias atuais de hoje, contexto de amizade, a pergunta ela ainda ecoa pelo ar. Quais são os tipos de amizades que nós temos tido? As nossas amizades nos levam para perto de Jesus, para perto de Deus, ou nos afasta de Jesus, ou nos afasta de Deus, nos afasta do caminho. Porque o verdadeiro amigo mesmo, ele vai te amar em todo tempo. E na angústia, nos momentos de dificuldade, quando a coisa ficar preta, quando o bicho pegar, ele vai se fazer irmão, ela vai se fazer irmã, sua irmã de verdade. Provérbios 17, nós acabamos de ler e agora você está entendendo qual é o verdadeiro sentido. Sabe? É muito mais do que uma festa, do que uma data específica, você mandar para amigos, você receber de amigos, você receber de pessoas, muito mais, vai além, porque a vida continua. A vida dura uma vida. Quando são as pessoas que têm perdido as suas vidas por estarem no momento errado, com a pessoa errada, na hora errada. Aquele paralítico estava ali há 38 anos. E todos passavam e viam ele ali. Mas ele não tinha ninguém que o levasse. Mas o paralítico do telhado tinha 4 amigos que na sua angústia se fizeram irmãos. Ainda bem que a gente sabe que hoje em dia a amizade tá difícil. Realmente, de verdade, você ter amizade de pessoas que te levam para perto de Deus. Mas são esses tipos de amizades do amigo do telhado que nós devemos almejar nas nossas vidas. Amigos de verdade, amiga de verdade, não é aquela que
não é aquela, não é aquele que age de indiferença com você quando você mais precisa. Amigos de copos, amigos de balada, amigos de festas, não são amigos de verdade, não. Amigos de verdade, você sabe, é quando o calo aperta, é quando você precisa, é quando você está angustiado, é quando você está necessitado. É quando você está ali nas margens da sociedade, largado, abandonado, esquecido. Mas aí você, de repente, aparece 4 amigos de Deus e te leva para perto de Jesus. Amizades boas para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, são aquelas amizades que nos levam para perto de Deus, que nos levam para perto de Jesus, independentemente da dificuldade que nós vamos enfrentar. Porque se nós vamos enfrentar dificuldade, mas nós estamos todo mundo junto, vai ser difícil, não tem problema, não tem acesso, nós vamos lutar, vamos guerrear todo mundo junto. Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, vamos entrar pelo telhado. Mas nós não vamos desistir de você. Estes são os verdadeiros amigos que nos levam para perto de Jesus. Essas são a sua verdadeira amiga que vai levar você para perto de Jesus. São pessoas que não vão medir esforços para ver você de pé na presença de Deus. Entende? Uma coisa que é peculiar da amizade do mundo é a seguinte: você tá caminhando e os amigos do mundo te enchem o saco pra você sair, até que você acaba cedendo e você sai, vai pra balada, começa a se entornar, às vezes começa a se derrotar toda, fica toda derrotada, todo derrotado, né? Começa a ver, de repente você tá fazendo coisas que você falava que você não fazia, e aí o que acontece? Na maioria das vezes, esses mesmos amigos que te encheram tanto o saco, vamos, vai ser legal, quando você estiver lá entornado, estiver lá todo acabado, toda acabada, como se você estivesse autodestruindo, fazendo coisas que você falava que você não iria fazer, pode ter certeza que esses mesmos amigos que fizeram tudo para poder tirar você da presença do Senhor, são o mesmo que vai falar para você: ué, tu não falou que você não bebia? Ué, fulano, você tá usando droga agora? O nariz, hein? Ué, tu não era santinha? Ficou com ele? Tu não vale nada, hein? Ué, não era você que falava que nunca iria fazer tal coisa? Agora tá aí? A crente! Olha aí a crente! Olha aqui! Vamos tirar foto da crente! Olha o crente! Vamos tirar foto do crente! Olha, ó o pregador! Olha o pregador! Ó o cantor! Olha aí! O levita! Olha aí, bebo! Ué, tu não era da igreja? Os mesmos amigos que... Então, vamos, perturba para você poder ir. São os mesmos que vão agir de indiferença com você quando você mais precisar. E é aqueles que já passaram por isso e sabem que eu estou falando aqui, porque a palavra de Deus, ela rema para as nossas vidas. O que é a palavra remar? É a palavra se cumprir no cotidiano, no dia a dia. Queira você, queira eu ou não queira, ela se cumpre, porque o próprio Deus, ele disse: eis que céus e terra passarão, todas essas coisas passarão, porque o mundo e sua concupiscência passará, mas a minha palavra, ela não passará. Quais são os tipos de amizades que você tem tido? As suas amizades te levam para perto de Deus ou te afastam de Deus? É por
isso que nós devemos valorizar aquelas amizades que levam a gente para perto de Deus, aquelas pessoas que chamam a gente para poder orar, que visitam, sabe? Seu pastor querido, amado, para quem tem um pastor querido, um líder que se preocupa com vidas, privilegiado você é, sabe? Você tem aquelas pessoas que te enchem o saco para você ir para a igreja, para o caminho do Senhor. Vamos. Essas são os tipos de pessoas que verdadeiramente são amigos de verdades. Sabe? Sabe aquela pessoa que fica lá te enchendo o saco e você vive dando fora? Você vive dando cano. Pessoa, vou passar na tua casa e vai, você até se esconde, se escondeu. Esses são os tipos de pessoas que querem levar você para perto de Deus. São os verdadeiros amigos que nós podemos ter hoje. Sabe? Não queira ir pelo curso do mundo. Não queira andar no percurso do mundo. É só a gente olhar para o mundo e hoje ver como que o mundo está. Sabe? Satanás ele anda ao nosso derredor, rugindo como uma besta fera para nos tragar, para nos arrancar, para nos matar. Pois o próprio mestre disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Sabe? Amizades do mundo não são amizades de Deus. Amizades com o mundo não pode satisfazer, não pode andar junto, não pode ter semelhança a Deus, porque o mundo ele cogita só das coisas do mundo, sabe? O mundo, ele já está morto em si. Não se engane, não se deixe ludibriar pelos prazeres do mundo, o brilho do mundo, as festas do mundo, que vem para ludibriar os seus olhos, o seu coração. Mas o final é final de morte, é de vazio, é de solidão. É de abandono, porque aquele paralítico do tanque de Betesda estava há 38 anos ali e ninguém o levava, ninguém o ajudava. Estava ali. Mas o do telhado foi feliz, porque ele teve 4 amigos que na sua angústia, além de o amar em todo o tempo, na angústia, se fizeram irmãos. E não mediram pouco esforço, não mediram esforços, fizeram de tudo para levar o seu amigo paralítico até Jesus. A pergunta que não quer calar é: quem decoa pelo ar, quais são os tipos de amizades que você tem tido na sua vida? Suas amizades te levam para perto de Deus ou te afastam de Deus? Eu sei que isso é um caso a se pensar mesmo. Mas em contraponto, já indo para o final dessa mensagem, eu quero fazer um contraponto aqui, né? Porque eu te perguntei aqui, qual é o tipo de amizade que você tem tido na sua vida? Nós lemos Provérbios 17, que o amigo lhe ama em todo o tempo e na angústia se faz irmão, nasce um irmão. E nós colocamos aqui 2 tipos, 2 situações, sabe? 2 pessoas que foram felizes, todas elas foram felizes. Mas a primeira pessoa teve amigos, e a segunda pessoa não teve ninguém.
E a pergunta que está ecoando pelo ar é: quais são os tipos de amizade que você tem tido? Suas amizades te levam para perto de Deus ou te afastam de Deus? Mas em contraponto, para terminar, já indo para o final, em contraponto, eu quero fazer uma pergunta para você. Porque enquanto eu estou te perguntando aqui, se as suas amizades te levam para perto de Deus ou te afastam de Deus, ou te afastam de Deus, permita-me, em contraponto, perguntar para você. Né? Primeira é: suas amizades te levam para perto de Deus ou te afastam de Deus? E a segunda, agora, em contraponto, essa pergunta também é tão importante. Essa segunda pergunta é tão importante quanto a primeira. E a segunda pergunta é: quais são o tipo de amizades que você tem oferecido para as pessoas? Sim, quais são os tipos de amizades que você tem oferecido para as pessoas? Qual é o tipo de amizades que você é? Né? Qual é o tipo de amizade que você é? Qual é o tipo de amizade que você oferece para as pessoas? Né? O que você diz? O que você fala? Quais são os tipos de amizades que você também oferece para as pessoas? Né? Por quê? Porque não é porque nós somos cristãos, ou dizemos que somos cristãos evangélicos, dizemos serem seguidores de Jesus, que muitas das vezes mostra que nós somos boas amizades. Não é porque nós lemos a Bíblia ou nós temos entendimento da palavra, mostra que nós somos tipos de pessoas que oferecemos boa amizade. Né? Não é porque você canta na igreja, né? Você ministra, não é porque você prega, fala, né? Não é porque você tem títulos, não é porque você diz eu sou cristã, eu sou evangélico, eu sou evangélica. Significa que as amizades que você possa ser uma boa amizade, possa ser uma boa amizade para o próximo. Não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, não é porque nós andamos com a Bíblia debaixo do braço que vai mostrar, né? A Bíblia mostra que nós somos boa amizade. Não. Teve uma observação aqui que eu não coloquei. Em João, capítulo 5 de João, na verdade é Marcos. Vamos voltar para Marcos. E nós vamos ver que não é porque nós andamos com a Bíblia debaixo do braço que nós estamos isentos, né? Isentos de ser testado e qual tipo de amizade que nós oferecemos para o próximo também. Porque nós possamos ter conhecimento, mas a nossa amizade também pode não valer nada, né? Nossa amizade pode não valer nada. Marcos capítulo 2, no versículo 6, vai dizer que alguns dos escribas estavam assentados ali e eles arrazoavam no seu coração. Eles reclamavam, murmuravam, eles não gostaram da ideia de aqueles homens, aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos terem arrancado o telhado e ter abaixado aquele paralítico, levar aquele paralítico até Jesus. Os religiosos que estavam ali, conhecedores inclusive da palavra de Deus, os assíduos dos cultos, assíduos todo domingo, não perco um culto, toda quarta-feira não perco o culto, participo de campanhas, eu prego na igreja, eu ministro, eu canto, né? Esses religiosos que estavam ali, inclusive, são os escribas que eram de grande notoriedade na comunidade, né? Falando assim:
O texto vai dizer que eles não gostaram da ideia dos 4 amigos de tirarem o telhado e fazerem com que o seu amigo paralítico chegasse até Jesus. Eles não gostaram. Eles não gostaram. Se dependesse desses homens, dessas pessoas, desses religiosos, jamais aquele paralítico, ainda que tivesse 4 amigos, jamais, se dependesse desses religiosos, aquele paralítico jamais seria curado por Jesus, jamais seria alcançado por Jesus, jamais chegaria até Jesus. Quais são os tipos de amizades também que você tem oferecido às pessoas no mundo? Quais são os tipos de amizade? O que é que está dentro do seu coração? Qual é o conteúdo de suas palavras? Eu sei que estava legal, né? Eu não coloquei essa parte aí no título, que é para não te assustar mesmo. Porque nós estamos acostumados com uma pregação de ego, não é verdade? Uma pregação que quer nos colocar lá em cima. Mas a pregação orgânica do Evangelho, como ela é assim mesma. É uma pregação que vem para nos rebater, sabe? Para nos mostrar, inclusive, se tiver alguns pontos em nós que precisa ser também consertado. Porque não é só os tipos de amizade que nós temos, que nós devemos tomar cuidado, né? Se as nossas amizades nos levam para perto de Deus ou nos afastam de Deus, mas também a amizade que nós oferecemos para as pessoas, nós temos que saber se a nossa amizade que nós oferecemos às pessoas, se nós afastamos as pessoas de Deus. Com a nossa indiferença, com o menos favorecido, com a nossa língua, com a nossa maldade, com a nossa antipatia, com o nosso ranço. Aliás, deixa eu te dizer que ranço não é coisa de crente não, ok? Fruto do Espírito Santo, Gálatas 16, Gálatas capítulo 5, do 16 em diante, fruto do Espírito Santo, mansidão, autocontrole, bondade, longanimidade, ok? Porque nós vivemos um evangelho hoje em dia barato, né? É normal ter ranço. Ah, meu Espírito Santo não foi com o santo do fulano. Então, quais são os tipos de amizades? Porque além de falar para você quais são as amizades que você tem tido, as amizades que levam você para perto de Deus ou te afasta de Deus, eu também pergunto quais são os tipos de amizades que você também tem oferecido. Você traz as pessoas para perto de Deus ou você afasta as pessoas de Deus? Nós trazemos as pessoas para perto de Deus ou nós afastamos as pessoas de Deus? Porque se dependesse daqueles religiosos ali, no capítulo 2 de Marcos, versículo 6 em diante, você vai ver que eles não gostaram da ideia. E no versículo 7 eles ficam murmurando. Porque fala ele deste modo: blasfêmia! Indiferente com a dor do próximo. Tem pessoas que são assim, que às vezes nós somos assim. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles estavam ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que Jesus percebe tudo, tá? Ok? Jesus percebe tudo. A palavra diz que ele nos sonda e nos conhece. Houve alguém, pecador, que disse: ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já me sondas e me conheces, Senhor. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Jesus estava ali, Jesus percebeu logo. Porque Jesus, ele percebe a gente de dentro para fora. Não adianta a gente tentar esconder dele. Ok? Jesus, percebendo isso, ele diz, e percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, versículo 8, disse-lhe: por que arrazoai-vos dentre essas coisas no vosso coração? Jesus repreende aqueles homens, aqueles religiosos que estavam ali indiferentes, que se dependessem dele, aquele paralítico jamais seria curado. Eles jamais chegariam até Jesus.
Versículo 9, então ele diz, qual é mais fácil dizer? Ao paralítico, está perdoado os teus pecados. E Jesus continua ali essa história. Jesus tudo vê, tudo observa, tudo vê. Não há nada que passa desapercebido dos olhos do Senhor. Ele nos conhece. A palavra diz, ainda que eu suba no mais alto céu, ou desça no mais profundo abismo, lá ele nos encontra. Quais são os tipos de amizades que você tem tido também para com as pessoas? Você leva as pessoas para perto de Deus, traz as pessoas para perto de Deus, ou você afasta as pessoas de Deus, do caminho de Jesus? Quais são os tipos de amizades? Eu sei que possa parecer dura, né? Mas é porque aquele que nos conhece, ele quer nos moldar também. Ele não quer só cuidar da gente, mas ele também quer nos moldar ao seu padrão, não ao nosso padrão, ao seu evangelho, não ao nosso evangelho, ao evangelho do homem, sabe? A palavra diz que Deus repreende aquele que ele ama. Quais são os tipos de amizades que nós temos tido? Quais são os tipos de amizade que nós temos sido também com as pessoas? Será que nós temos trago as pessoas para perto de Deus, para perto de Jesus, ou temos afastado as pessoas? Para terminar, deixa eu trazer aqui em Provérbios. Eu quero trazer aqui em Provérbios para fechar. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações e que ele encontre liberdade de nos tratar, sabe? Que o Espírito Santo de Deus não encontre dificuldade de falar dentro do seu coração, do meu coração, dos nossos corações. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 6,16, que nós vamos fechar aqui. Saiba você que a missão do Espírito Santo de Deus não é de fazer você falar em línguas, ou nós falamos em línguas. Fala nas línguas do Espírito, não. Sabe que a maior missão do Espírito Santo de Deus é de nos convencer dos nossos pecados. Essa é a maior missão do Espírito Santo. É por isso que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ok? É por isso que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque a maior missão do Espírito Santo é de nos salvar, a maior missão do Espírito Santo é de nos convencer dos nossos pecados. Okay? É de nos convencer, apenas nos convencer, para que assim possamos ser salvos. Provérbios 6. Provérbios 6. Quais são os tipos de amizade que nós temos sido? São as nossas amizades que nos levam para perto de Deus ou nos afasta de Deus? E quais são os tipos de amizade que nós também temos sido? Nós levamos as pessoas, trazemos as pessoas para perto de Deus ou afastamos as pessoas de Deus? Para fechar, por que eu estou falando isso para você? Por quê? Porque na palavra vai dizer que há 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª, a sua alma, a alma do Senhor abomina. Quais são os tipos de amizade que nós temos tido no mundo? Será que nós trazemos as pessoas para perto de Deus ou afastamos as pessoas com a nossa língua, com a nossa indiferença? Sabe? Com os nossos pecados, né?
com o nosso ranço. Crente não é nem para ter ranço. 7 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E ele vai dizendo aqui, ele começa dizendo, olhar altivo, altivez, língua mentirosa, 2ª, as mãos que derramam sangue inocente, 3ª, 4ª, coração que trama maldade, projetos iníquos, pés que se apresentam para correr, para se apressam para fazer o mal, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª e a pior de todas elas são piores, mas a 7ª é essa: os que semeia contenda entre irmãos. Quais são os tipos de amizades que você tem tido? São amizades que trazem você para perto de Deus ou te afasta de Deus? E quais são os tipos de amizade que você também tem sido? Será que a sua amizade é aquela amizade que leva as pessoas, traz as pessoas para perto de Deus ou afasta as pessoas de Deus? Será que as nossas amizades que nós oferecemos também às pessoas, será que as nossas amizades, será que nós aproximamos as pessoas de Jesus ou nós afastamos as pessoas de Jesus? Sabe? Essa é a palavra do reino para os nossos corações. Saiba que o reino ele já é manifesto no meio de nós. E que você, tendo ouvido para ouvir, que você ouça a palavra e deixe ela penetrar no seu coração. Tenhamos um coração aquebrantada para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a palavra que vem e nos liberta. Pois Ele mesmo disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe? Ele disse, serás reconhecido como meus quando amardes uns aos outros. Suportai-vos. Ele mesmo disse, vós são sal da terra. Mas o sal, ele não pode se tornar insípido. Vós são luz do mundo, mas a sua luz, a nossa luz tem que estar acesa. Sabe? Somos lamparinas. Somos candinheiros. Que não se esconde embaixo da cama. O mundo, ele olha para nós e eles procuram em nós referência assim. Sabe? Que você saiba que ao mesmo tempo que você tem que se preocupar quais são os tipos de amizades que você tem, se as amizades se afastam você de Deus ou levam você para perto de Deus, você também tem que se preocupar qual é o tipo de amizade que você também oferece para as pessoas. Se você também afasta as pessoas de Deus ou traz as pessoas para perto de Deus. O paralítico do telhado, ele tinha 4 amigos. Como diz Provérbio 17, que em todo tempo o amava e na angústia dele se fizeram irmãos. Fizeram de tudo para levar aquele amigo paralítico até Jesus. Não podendo entrar pela porta nem pela janela, tirar o telhado. Mas fizeram de tudo para levar aquele homem paralítico até Jesus. Se esforçaram para levá-lo até Jesus. Mas o paralítico do tanque de Betesda, ele não tinha ninguém. E quantos eram os religiosos que passavam ali, que vinham há 38 anos, nem para ajudar. Talvez esses paralíticos esses religiosos
que estavam ali, lá em Marcos 2:6, que ficaram indiferentes, que não gostaram da ideia de os 4 amigos ter tirado o telhado e descido o paralítico, o amigo, levar até Jesus. Eles não gostaram. Talvez possa ter sido o mesmo que há 38 anos já passaram várias vezes pelo tanque de Betesda e viu aquele paralítico lá. E na indiferença deles, não moveram uma palha para o levá-lo até Deus. Cabe a nós agora, quais são os tipos de pessoas que nós somos? Será que nós somos os 4 amigos do telhado que se esforçaram, que fizeram de tudo para fazer com que o seu amigo, que aquela pessoa chegasse até Deus, chegasse até Jesus? Ou será que nós somos como os religiosos do versículo 6 do capítulo 2 de Marcos, que reagiram com indiferença com o irmão? Qual que você quer ser? Eu quero ser o paralítico, eu quero ser igual os amigos do paralítico do telhado. Qual que você quer ser? Então, porque ainda se você era indiferente, você entendeu que em Provérbios 6:16, as 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Eu li aqui para você. Mas mais do que isso, para terminar, deixa eu dizer para você que no reino dos céus não entrarão qualquer pessoa. Não entrarão. Vamos orar? Que você possa achar sua cabeça, fechar os seus olhos onde você estiver e elevar a sua oração até o Senhor. Peça para Ele te dar forças para que você tenha amizades que te levem para perto dele. Peça para Ele te dar força para que você também possa ser o tipo de amizade que também leve as pessoas para perto de Deus e não afaste. Sabe? Que você seja um cidadão do reino manifestando as obras do reino. Que você seja um cidadão do reino tendo amizades com pessoas do reino. E que se você não se deixe ludibriar, ser enganado, enganada, ser levada pelas consciências da carne, as iras, pelejas, dissensões, facções, tudo isso. Porque no reino dos céus não entrará qualquer pessoa. Feche os seus olhos e vamos orar. Fale com Ele. Peça para Ele as amizades que você tem tido. Amizades que você tem tido, se tem te levado para perto dEle ou te afastado dEle. E tipo de amizade também que você tem sido. Peça para Ele, fala que você quer ser um vaso novo, sabe? Discernimento, espírito. Ele o chama de amigo. Seja você também um amigo dele, amigo de Deus, amigo do reino. Seja um cidadão do reino que manifesta as obras do reino e não se deixe de ludibriar pelas amizades do mundo. E nem seja tu também como o mundo é. Jesus,
Sim, 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 é possível se achegar a Ele, sim, é possível se achegar, é possível falar com Ele, é possível falar e Ele te ouvir, basta ter um coração contrito e aquebrantado, é possível se achegar a Ele, sim, é possível dizer, é possível orar e Ele te ouvir, te escutar, é possível. Porque tudo é possível ao que crer, creia. Se achegamos a Ele com fé, com nossos corações abertos, entendendo que Ele nos conhece de dentro para fora, porque ainda a palavra não me chegou à boca, mas Ele já nos sonda e nos conhece. Ele sabia, Ele percebeu, Ele sabia, Ele viu a indiferença dos religiosos que estavam ali naquela casa, registrada em Marcos capítulo 2, versículo 6. Porque Ele nos conhece. Essa palavra diz que Deus não rejeita um coração contrito e aquebrantado, o altivo, o prepotente. A este Ele abate, o soberbo, este Ele abate, mas um coração contrito e aquebrantado não. Pelo contrário. Eis que o reino dos céus já está à porta, já está aí o reino dos céus, já é manifesto no nosso meio. E não é qualquer pessoa que vai entrar lá, mágoas no coração, não vai entrar ranço, não vai entrar indiferença, mãos sujas, não vão entrar. Língua mentirosa não vai entrar. Mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos ruins, pés que se apressam para fazer o mal, falsas testemunhas que espalham mentiras, não vai entrar. E aquele que provoca discórdia entre irmãos também não vão entrar. Só entrarão os pacificadores, os misericordiosos, os mansos, os humildes, os limpos. Então é o momento da gente se lavar nele, se lavar no sangue do Cordeiro mesmo. Aproveitar enquanto temos chance, oportunidade, enquanto temos um evangelho genuíno, do jeito que ele é, sem massagem de ego em você, em nós. Ele vem, ele diz: eu amo, porque aqueles que o Senhor repreende aquele que o ama, e é para a salvação. Todas as vezes quando Jesus dizia arrependei-vos, arrependei-vos, é porque ele dizia, é porque ele tem algo melhor para nos apresentar. Ele dizia arrependei-vos, então nós nos arrependemos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. E para terminar, enquanto você vai orando aí, que Deus vai trabalhando os nossos corações, que o Espírito Santo encontre um lugar para trabalhar nos nossos corações, sejamos moldados de dentro para fora, com discernimento. Porque o reino dos céus ele já é manifesto, já está aí sendo manifesto, já é mostrado para nós. Mas não entrará qualquer pessoa lá, não. Sabe que Deus tem coisas lindas. A palavra diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Apocalipse 22 diz: então mostrou-me um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 folhas da árvore, são para a cura dos povos. Nunca mais ali haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus, do Cordeiro, e seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará escrito o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisará de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos.
que será tudo maravilhoso e lindo. Teremos nossos corpos transformados, seremos como anjos, não haverá mais choro, nem ranger de dente. Dançaremos com Ele pela eternidade e eternidade. Você pode ter noção do que significa ser como anjos. É de você poder visitar constelações, galáxias, planetas. Você poder passear com Ele pelo universo, com um corpo transformado e agora incorruptível. Seremos como os anjos. Ele há uma promessa maravilhosa para os seus, no teu reino, no reino dele. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas ele diz que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Todo aquele que ama e pratica mentira ficará de fora. Não entrarão no reino dele. Quais são os tipos de amizades que você tem tido? São amizades que levam você para perto de Deus ou afasta você de Deus? E quais são os tipos de amizades também que você tem sido? Será que nós levamos as pessoas para perto de Deus, de Jesus, ou afastamos as pessoas? Sabe que o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. O verdadeiro amigo, a sua verdadeira amiga ama em todo tempo, e na angústia, na sua desgraça, nasce o irmão. Esse é o padrão de amizades do reino, de amizades do céu que nós devemos ter. Esse é o padrão de amizades do reino, de amizades dos céus que nós também devemos ser. O paralítico do telhado tinha 4 amigos. Esse é o padrão de amizades que nós devemos ser, para que assim nós possamos entrar no reino dos céus pelas portas da frente, como bem-aventurados. Oremos. Bem-aventurados são os pés daquele que anunciam a salvação. Bem-aventurados são aquela a qual ganha a alma. Bem-aventurados são aqueles que os seus pés, seus lábios anunciam Jesus, um caminho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação, anunciam o caminho do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que propagam o Evangelho de Cristo Jesus, que amam vidas. Onde você começar a ganhar suas amizades para Jesus, os seus amigos, suas amigas, quantas pessoas que precisam ouvir, que precisam dessa referência, que precisam de pessoas que façam de tudo para que essas cheguem até Jesus. Seus amigos precisam de pessoas como você para arrancar o telhado da casa. Suas amigas precisam de amigas como você para arrancar o telhado da casa e se achegarem até Jesus. Seus amigos, tem amigos seus que estão há 38 anos, falando simbolicamente, à margem, jogados na margem da sociedade, esperando você ir lá ajudar ele a descer nas águas, quando o anjo movia nas águas.
seus pés.